Olá, sejam todos bem-vindos ao Viagem com a Cris. E para você que ainda não me conhece, eu sou a Cris. Eu moro na cidade de Colônia, na Alemanha, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre os tipos de moradia que existem por aqui, quais são os mais queridinhos pelos alemães e quais não são os queridinhos pelos alemães. Como vocês sabem, aqui não tem favela. Então, como diferenciar um lugar bom de morar e um lugar ruim de morar, né? Assim, ruim de morar também entre parênteses, né? Porque tudo não é ruim de morar. Mas enfim, na minha humilde opinião. No Brasil a gente está acostumado com os prédios altos, né? Eu mesmo morava no 12º andar de um prédio na cidade de São Bernardo do Campo, perto de São Paulo. São Paulo, então, basicamente, a maioria das pessoas moram em edifícios. Aqui, esse tipo de habitação não é um lugar bom para morar, não é onde os alemães querem morar. Normalmente ali moram as pessoas mais pobres, normalmente ali moram o aluguel mais barato, normalmente ali é o barra pesada, né? Os alemães, eles prezam muito pela sua individualidade, né? Essa coisa do barulho é muito importante, então Deus me livre, tem um monte de vizinho fazendo barulho e olhando quem entra, quem sai da minha casa. Prédio grande, com elevador, não é uma opção que os alemães gostam. Gente, vou tentar dar uma explicação para vocês. Vocês estão vendo a altura da janela? Aqui na Alemanha, muitos apartamentos têm o teto muito alto, com 2 metros de altura. Aqui nesse caso, por exemplo, provavelmente o teto é ainda mais alto do que é o tamanho da janela. Eu vou mostrar o prédio ali do lado, com a janela menor, que aquela ali tem um teto mais baixo. E aqui na Alemanha você tem diferença de preço, se o teto é mais alto, se o teto é mais baixo, porque normalmente as pessoas gostam muito mais do teto mais alto. Em Berlim você encontra apartamentos que tem o teto lá com 3 metros de altura, sabe? Super, super alto mesmo. Aqui também você consegue ver a diferença, tá vendo uma janela num prédio pequena e a outra janela bem grandona. É a diferença do teto de cada um desses prédios. Aí vocês estão vendo essa casa amarela. O que diferencia essa casa das outras? Ela não tem parede grudada com outra casa. Aí na Alemanha, mais ou menos, você divide assim. Quem mora numa casa assim, sem a parede grudada, é já da classe média alta pra rico. A classe média mora em casinhas, em predinhos grudadinhos um no outro. E a classe mais baixa mesmo da sociedade mora em prédios muito altos. Mas como vocês viram, não tem muitos prédios muito altos por aí, né? Então também vai depender muito do bairro. Essas casas aqui, elas são geminadas. Vocês estão vendo que elas têm o mesmo formato, a mesma janelinha no mesmo lugar, a porta no mesmo lado. Então, essas são geminadas e essas aqui moram só uma família por casa. A gente viu lá atrás aquelas casinhas grudadas ainda, só que aquelas lá eram várias famílias, era tipo um mini predinho que parecia uma casa.
que na verdade foi feito como casa, só que todas as casas aqui eles fazem que o último andar possa ser separado. Bom, gente, eu queria comentar com vocês a questão do condomínio. Aqui na Alemanha não tem condomínio, mesmo quem mora em prédio, a gente mora em prédio, por exemplo, a gente não paga condomínio. O que a gente paga? A gente paga o uso do lixo para ser retirado, uma taxa extra, mas a gente não tem o condomínio. Esse conceito de condomínio, ele não existe aqui na Alemanha. Então você não vê, por exemplo, uma rua dessa aqui, fechada, com um guardinha, uma guarita, uma pessoa assim, vigiando, nada disso. Esse conceito condomínio, ele não existe nem para casa e nem para prédio. Mesmo que o prédio seja alto, não tem porteiro e você não vai pagar o condomínio, né? Lá no nosso prédio, por exemplo, quem que limpa? Cada pessoa que mora ali tem que limpar uma vez por mês as escadas, por exemplo. Então é uma das diferenças entre a Alemanha e o Brasil nessa questão de moradia. Então, essas casas aqui atrás de mim, elas são relativamente novas, elas são bem novas e é chamadas de Neubauzentrum, acho. E normalmente são em bairros afastados, claro, porque no centro já está tudo construído, então precisa ter espaço para construir casa nova. Nesse caso não é tão afastado, mas já não fica bem no centro da cidade. Esses predinhos aqui atrás de mim, por exemplo, ali é já a classe mais baixa, digamos assim. Claro, gente, que eu tô generalizando, tá? Também não sei se é assim na Alemanha toda, tô falando de colônia. Não significa que dentro da casa é ruim, porque vocês sabem que a diferença de rico e pobre aqui na Alemanha é muito pouca, né? Então não significa que é legal por dentro. E também tá num lugar legal, né? Não tá longe das outras casas que eu mostrei pra vocês. A gente fez isso tudo aqui de bicicleta. Ali do outro lado da rua tem um prédio mais alto, eu vou mostrar pra vocês. Ali também, como eu tinha falado, quanto mais alto o prédio, menor a renda da família. Mas claro que a gente também não pode generalizar. Frankfurt, por exemplo, é uma cidade muito moderna, que tem muitos prédios altos, entendeu? Acho que em Berlim deve ter alguns prédios altos, mas aí você pode ver a diferença dos prédios, né? O prédio moderno, alto, que é legal, e o prédio que não é tão legal. Esse aqui ainda é pior do que o que eu mostrei pra vocês, assim, no sentido de... Parece com um prédio brasileiro, né? Mas no sentido da classe social das pessoas que moram ali. É isso, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha. E se você ainda não está inscrito, se inscreve para receber muito mais informação sobre a Alemanha, sobre viagem e sobre, sei lá, o que eu me der na telha de falar. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!